Para completar, Leonardo Jardim vira plano A, B e C do Cruzeiro em caso de demissão de Tite. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Já contei para vocês que Tite escapou da demissão depois da derrota contra o Curitiba, mas caso tropece pro América e o Cruzeiro fique de fora da próxima fase do Campeonato Mineiro, Tite será demitido. E o plano A, B e C do dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, é Leonardo Jardim, o treinador português que havia deixado a Raposa no fim da temporada passada, alegando problemas pessoais. Como é que é a situação do Cruzeiro nesse momento? Raposa vai para a penúltima rodada do Campeonato Mineiro na fase de grupos para enfrentar o América, que é um dos principais times da competição. Se perder, o Cruzeiro vai correr enorme risco de chegar à última rodada sem chances de brigar pelo título da competição. Só para lembrar, o Cruzeiro hoje é o segundo colocado do seu grupo. E se for derrotado e o North vencer nesse sábado o Uberlândia, o Cruzeiro automaticamente não tem mais chances de conseguir a primeira colocação do grupo. Aí ele precisaria torcer para que o Atlético Mineiro não vencesse na rodada. O Atlético enfrenta o Atlético nesse sábado, porque essa combinação da vitória do Atlético e eventualmente do URT, que é a primeira colocada do grupo do Galo, deixariam o Cruzeiro sem chance de brigar por uma vaga. Importante registrar também que se Tite cair, o Leonardo Jardim será contactado, resta saber se o português topará aceitar o retorno. Já o Atlético Mineiro tem 72% de chances de passar a próxima fase, de acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Galo recebe o Atlético nesse sábado, tem 10 pontos na segunda colocação do seu grupo. Se vencer e o Cruzeiro perder, a classificação do Galo estará encaminhada. Em caso de demissão, Jardim voltaria para o Cruzeiro? A pergunta do Samuoli, ela é muito pertinente, né? Tenho a impressão de que o Leonardo Jardim no Cruzeiro não vai acontecer. É uma impressão, né? É porque o Leonardo Jardim sai do Cruzeiro muito incomodado com uma figura do departamento de futebol, tá? Eu não posso dar mais detalhes porque não tem como eu provar. Mas houve um episódio que incomodou demais o Leonardo Jardim em seus últimos meses de Cruzeiro. E isso se soma ao fato de querer estar mais perto da família, ao incômodo com o calendário do futebol brasileiro, a pressão, enfim. Tenho a impressão de que o Leonardo Jardim não volta tão cedo, não. Nicola, e sobre a troca entre o Talisca? Vamos lá, sobre o troca-troca entre o Talisca. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe só até junho. E especialmente se o Fenerbahçe não conseguisse avançar na contratação de um centroavante, pelo que eu pesquisei na internet durante a live, com pouquíssimo tempo para ver, até porque eu estou aqui respondendo a vocês, o que se dizia é que se o Fenerbahçe não conseguisse comprar um centroavante, o Talisca teria papel muito importante nessa reta final de temporada para o Fenerbahçe, com direito, inclusive, a uma proposta de renovação de contrato, tá? Então o Fenerbahçe vai tentar renovar o contrato do Talisca, que vence em junho. O Talisca já havia sinalizado para clubes brasileiros que a aventura dele no exterior estava perto do fim, que ele voltaria ao Brasil a partir de julho. Então, aquele que apresentasse o melhor projeto para ele nesse primeiro semestre, o contrataria. Vamos ver como é que essa história vai funcionar daqui para frente. Fenerbahçe que enfrenta o Nottingham Forest na Liga Europa, tá? No Campeonato Turco, o time é o segundo colocado, são 46 pontos contra 49 do Galatasaray. O Trabzonspor tem 42, já está um pouco mais distante, né? Então dá para dizer, imaginar que a briga vai ser mesmo entre Galatasaray e Fenerbahçe, tá bom? Beleza? Será que o Renato Gaúcho já está procurando apartamento em BH? Você faria essa troca? O Renato é especialista em levantar a autoestima. É óbvio que o Belto está se referindo à chance de o Renato treinar o Cruzeiro. Eu, se fosse dirigente cruzeirense, eu já estaria pensando em alternativas, tá? Você tocou num ponto importante. A capacidade de um próximo técnico em assumir e tentar elevar a autoestima dos caras. Mas eu acho que Léo Jardim e Tite mostraram que hoje, em geral, o técnico estrangeiro está mais bem preparado do que o técnico brasileiro.
E olha que o Cruzeiro apostou num cara de nome no futebol brasileiro. Eu, se fosse dirigente do Cruzeiro, pensaria em trazer um gringo. Algum desses caras meio disponíveis no mercado, ou que podem ficar disponíveis, por exemplo, como o Arthur Jorge. Eu acho que eu seguiria esse caminho, tá? Se não desse certo, Renato Gaúcho é uma alternativa, sim. Acho que é por aí, tá bom? Perguntando sobre Tite. Hoje cedo, antes de gravar o vídeo aqui, e também o boletim para o 98 Esportes, programa que eu participo lá na Rádio 98 em Belo Horizonte, eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, e aí, existe alguma chance de Tite cair? Não, Nicola, por hora esse assunto não foi discutido. Eu falei, mas e a reunião que aconteceu depois do jogo? Ontem, depois de perder em casa para o Curitiba 2-1, são 5 derrotas em 8 jogos na temporada, 3 derrotas no Mineirão. O Pedro Lourenço apareceu no vestiário revoltado, o dono da SAF do Cruzeiro, sentou a boca em todo mundo, detonou, criticou pra caramba os caras. As críticas foram mais concentradas ao desempenho do time. Ele entende que não é aceitável que o Cruzeiro apresente essa performance tão ruim. É o pior time do Campeonato Brasileiro, com 2 derrotas em 2 jogos, e o Cruzeiro pode ser eliminado do Campeonato Mineiro nesse final de semana. Restam 2 rodadas, mas se o Cruzeiro perder para o América, e o América tem complicado a vida do Cruzeiro, e o North vencer, o Cruzeiro já não chega mais na primeira colocação do grupo, e ele pode não conseguir mais ficar entre os melhores segundos se o Atlético e o time que é o primeiro colocado do grupo dele, se eu não me engano, a URT vencerem. Enfim, mas só para completar sobre o Tite. Não há, nesse momento, a discussão sobre demissão do Tite, mas se a coisa não funcionar também no final de semana, e o Cruzeiro, por exemplo, for eliminado do Campeonato Mineiro, acho pouquíssimo provável que ele sobreviva, tá bom? Essa vai trazer informação sobre Leonardo Jardim. Por favor, Matheus Moura e Gustavo Naves. Câmeras nele. Câmeras no Guilherme. Deixem que o homem traga a informação. Vamos lá, Thiagão. Olha só, passei a tarde conversando com pessoas relacionadas ao Cruzeiro e também ao técnico Leonardo Jardim. E aí, gente, ninguém tá fazendo onda, ninguém tá demitindo o Tite. O Tite é um grande treinador, o último treinador mundial. Mas a informação que a gente tem de pessoas relacionadas ao Cruzeiro é que um revés pro América no domingo, a situação ficaria insustentável e o Tite seria demitido no Mineirão. O que seria um revés? Uma derrota apenas ou um empate também? Uma derrota, o que acarretaria na eliminação, né? Porque o Norte pode vencer o Uberlândia e também tem o jogo da URT que visita o Tombense. Mas, ô Guilherme, só um adendo. Se acontece o contexto também da vitória da URT, vitória do Norte, vitória do Atlético também que prejudica o Cruzeiro. Sim. O Atlético viraria o segundo melhor. E o Cruzeiro empata. O Cruzeiro fica numa situação quase insustentável de classificação também, nesse contexto. Mas o que me falaram é, uma derrota pro América, o Tite fica totalmente insustentável. E se acontece esse contexto que eu falei e tem o jogo contra o Mirassol e perde de novo e segue na lanterna do Brasileiro? Eu acho improvável. Se ele... Cara, até eu acho que um empate no domingo fica insustentável. Mas eu vou trazer a informação. Mas te trouxeram derrota, né? Se perder, a situação fica insustentável. Tá bom. E aí, Tite caindo. Quem é o nome? É o Jardim? Olha só. A informação que eu apurei com pessoas ligadas ao Leonardo Jardim, eu perguntei, olha, e aí? Em caso de saída do Tite, ele toparia voltar? A pessoa muito próxima do Mister me disse o seguinte, Guilherme, eu prefiro não comentar até para não atrapalhar o que tá acontecendo no Cruzeiro. Leonardo Jardim é uma pessoa muito ética. Então ele toparia voltar, você acha, Guilherme? Cara, eu não posso afirmar. Não, sim. A informação é essa. A pessoa que você procurou, próximo ao Mister, te disse o quê? Disse que preferia não comentar pra não atrapalhar o ambiente. E tem outra pessoa que te disse outra coisa. E aí, eu fui numa terceira ponta que me disse o seguinte... Que é muito próximo ao Cruzeiro, tem bom trânsito no Cruzeiro. Uma fonte muito importante que me disse o seguinte, Guilherme, Leonardo Jardim sempre esteve em contato com pessoas do Cruzeiro. Ele é amigo do Pedrinho, Sim, inclusive ele tem um compromisso marcado em março. Tem um casamento, em Belo Horizonte, né? Foi convidado, enfim... E se o Tite, porventura, for demitido no domingo, na quarta, no outro domingo, ele é a ficha 1. O telefone vai tocar instantaneamente. Perguntar, você quer voltar? Sim. E aí, eu acho que ele toparia sim. E aí que eu te perguntaria, pela leitura que você fez dessa coisa que te mandaram a mensagem,
Então, pra você, e aí eu sei que é feeling. Ele do é repórter ficha 1, também. viu, gente? Isso é informação. Essa é a Não, tá. informação. Então, ele é a primeira opção Ele é em a caso primeira de saída opção, do Tite. mesmo com a situação de querer descansar, de querer tudo. Cruzeiro vai sim fazer esse contato por ele. E Caso aí, o Tite e, aí, saia. Sim. e aí eu quero o feeling do repórter. Pra você, feeling. Tô perguntando de feeling mesmo, não é informação não. Seu feeling. O Jardim então toparia voltar ao Cruzeiro. Ó, não é informação, é o que eu acho. Eu acho É que feeling, toparia pô, feeling, pô. pela relação que ele tem com o Pedro Lourenço, que é muito forte. É Parem as É uma máquinas. relação de irmão. É uma relação de irmão. Então, gente, ninguém tá demitindo o Tite. A gente tá trazendo uma informação de que se ele perder pro América no domingo, a situação fica insustentável. E aí, o Cruzeiro parte pra tentar o Leonardo Jardim. A informação é essa. Até pra ficar claro que o pessoal do chat tá parecendo estar meio em dúvida. O pessoal já tá A até informação comemorando. é que ele é o nome número 1 em caso de saída do Tite. E que o Guilherme Se ele conversou vem com uma ou não- pessoa próxima a ele e essa Isso, pessoa te próximo disse ao o quê? Leonardo Jardim, que não quer comentar nesse momento, já que o Cruzeiro tem treinador, pra não atrapalhar o ambiente. Então, muito bom, ético, muito responsável. Então Leonardo Jardim. nós estamos trazendo aí uma informação que, cara, Bastante relevante. Muito é boa. muito relevante, é muito importante. E o ponto aqui é, o Guilherme, pelo feeling, ele acha que o Jardim toparia. Aí não tem nem discussão, né? Não, tem não, gente. Com o Jardim topando voltar. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Cruzeiro pra você acompanhar tudo, não perder nada. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fui!